Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do fundo HGRU11, é o Credit Suisse Renda Urbana, relatório gerencial de março de 2022. Então, fique conosco aí para você saber qual foi a performance desse fundo da Credit Suisse de Renda Urbana. Mas antes de mais nada, eu queria te pedir algo muito importante aí, que ajuda a gente bastante aqui no canal, que é o seu like, a sua inscrição no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, dê essa força pra gente, é de graça, você não paga nada para ser inscrito, né? E ajuda a gente aqui a continuar nosso trabalho aqui no YouTube e também use os comentários aí para fazer suas sugestões de vídeo. A gente fala principalmente aqui de fundo de investimento imobiliário, falamos de fiagros também, né? Basicamente, o objetivo do canal é falar desses dois segmentos, mas também falamos de ações, tesouro direto, temos a leitura da minha carteira, acompanhamento mensal da minha carteira, da carteira do meu filho, né? Menor de idade. Então temos aí vários vídeos interessantes. Veja aí na playlist do canal, na raiz do canal, para você ficar atento aos assuntos que a gente trata aqui no canal, tá bom? E então, compartilhe também com a gente se você é cotista do HGRU11, qual o percentual da sua carteira hoje. E eu não sou cotista do HGR hoje, já fui num passado recente, desfiz da minha posição, mas esperando aí um momento legal para poder entrar no fundo. Eu gosto do fundo, mas ele está muito esticado na minha opinião. Vamos ver aí o relatório, né? Teve um aumento de proventos aí, né? Da expectativa. Vamos ver se ele está se tornando um fundo mais atrativo em relação a proventos, né? Porque o restante ele é totalmente atrativo, na minha opinião. E esse relatório vai estar na descrição do vídeo, tá? Para você baixar, fazer uma leitura mais apurada. Na descrição também tem nosso grupo do Telegram. Se inscreve lá no grupo do Telegram que a gente vai fazer um sorteio do livro O Investidor Inteligente. Assim que o canal ultrapassar 5 mil inscritos, a gente vai fazer uma listagem lá no grupo do Telegram para quem quer participar do sorteio, tá? Para poder eu fazer aí o sorteio aqui ao vivo para vocês, né? Desse livro é interessante aí, O Investidor Inteligente, tá? Então se inscreve lá no nosso grupo do Telegram. Então vamos lá, relatório gerencial de março do HGRU11, fundo de renda urbana, fundo de tijolo, né? Do segmento de renda urbana. Cota de mercado aí 111,98, cota patrimonial 118,83, então o fundo está com desconto aí no mercado. Pequeno desconto, mas está descontado no mercado. O valor do fundo é de 2,1 bilhões de reais, o valor de mercado. Tem mais de 158 mil cotistas. Então, se você é um deles, se inscreve no canal que todos os meses, religiosamente, a gente acompanha aqui a gestão e o fundo através de seus relatórios gerenciais, tá? Rendimento aqui, ó, aumentou, hein? Aumentou o rendimento, 82 centavos por cota. 433 mil metros quadrados de área bruta locável, dividend yield aí 8,8%. Retorno mensal esse mês foi negativo, né? Teve queda no valor da cota, então 0,1%. Não tem vacância de qualquer forma. Desde que acompanho o fundo há quase 2 anos, eu nunca vi esse fundo com vacância, então um fundo bem interessante, com contratos longos, é característica dos fundos de renda urbana, tá? Neste mês, então, comentários aqui do gestor. Neste mês, o fundo apurou uma receita de 16,7 milhões, que deu 91 centavos por cota, tá? E distribuiu o resultado. Ele apurou uma receita de 16 milhões e teve um resultado de 14,7 milhões, ou seja, descontando as despesas, né, que o fundo tem, ficou com um resultado de 14,7 milhões 80 centavos por cota. Então, conforme eles falam aqui, no mês que falaram, inclusive no mês passado, né, sobre a expectativa de aumento dos proventos, se confirmou para esse mês e o fundo alterou o patamar de distribuição para 82 centavos. Estava distribuindo em torno de 76, aumentou 6 centavos aí, quase 10%, né, de aumento de proventos. Por fundo tem uma característica de distribuição linearizada dos seus proventos, né, uma característica dos fundos da Credit Suisse, inclusive. Então, o fundo agora está num patamar aqui de 82 centavos, né, e provavelmente vai permanecer nesse patamar de distribuição nesse ano calendário aí de 2022. Vamos aguardar, né? E vamos ver aí então, acompanhar o fundo aí nos próximos meses. Aqui ele fala sobre informe de rendimentos, tá? Você que é cotista aí, se informe aqui com as informações que estão no relatório, inclusive sobre a Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Ordinária de cotistas, né? Fique ligado aí, ó, vai ser no dia 25 de abril.
vai poder participar via online, né, suas votações, então fique ligado você que é cotista. Falando aqui da área comercial, durante o mês houve então alteração na ocupação do fundo, né, que permanece sem vacância, ou seja, não houve, na verdade, não houve alteração na ocupação do fundo, como eu falei, acompanho esse fundo há quase 2 anos e eu nunca vi esse fundo com vacância, né? Nunca vi esse fundo com vacância. Em complemento ao informado no relatório de fevereiro, eles continuam com conversas com o agente imobiliário contratado pela Estácio em Salvador, em busca de um formato que atenda melhor as maneiras às necessidades de ambas as partes na negociação do pleito de desconto no valor do aluguel. Então a Estácio aí pleiteando, né, desconto no valor de aluguel, estão aí em negociações aí com o locatário e com o representante deles, né, no caso. Composição do resultado. Então aqui, ó, mês de março, o fundo auferiu 13 milhões e meio de receitas, teve aí rendimentos imobiliários de 3,3 milhões de reais, né? Então receitas de aluguel, receitas aí de operações no mercado financeiro, ganho de capital que foi negativo, pode ser que seja imposto, né? Ou então realmente perda de capital. Aqui teve um IR de capital de 410 reais, total de receitas de 16,7 milhões, despesas imobiliárias 30 mil reais. Normalmente são as despesas com os imóveis, né? Ali relacionadas aos imóveis, manutenção, imposto, né? E despesas operacionais, que é a taxa de administração, taxa de gestão, taxa de consultoria, taxa de não sei de quê. Várias taxas que se paga, então 2 milhões de reais e as taxas do fundo. Despesas totais de 2 milhões e 34 e o resultado foi de 14,7 milhões e distribuiu 15 milhões de reais, usando então o resultado acumulado aí do fundo, né? O fundo tem um resultado em 2022 de 45 milhões e distribuiu 43, então tá ainda com uma folga aí de 2 milhões e 800 mil reais em caixa de resultados a distribuir. Aqui a receita potencial do fundo, fazendo uma correlação, né? O que o fundo pode oferir com os imóveis, está aqui, ó. A receita potencial do fundo é 13 milhões e 236 mil. O fundo deixa de receber aqui pelas carências e os descontos, né? 172 mil. Os adiantamentos, atrasos ou multas e juros 498 mil reais. E a receita de locação que ele recebeu em março foi de 13 milhões 562 mil reais. Então o fundo aí ainda mesmo assim com receita de locação superior à receita potencial de fevereiro, né? Pode ter sido alguma antecipação ou algo excepcional que o fundo tenha recebido aí nesse mês de março de 2022. Aqui é a distribuição do resultado, né, nos últimos 12 meses. Então o fundo, como eu falei, tem uma política de distribuição linearizada. Então aqui, ó, 72, 72, até aqui 72, aí distribuiu 76, porque sempre nos finais de semestre o fundo tem que equalizar a distribuição aos 95% mínimo dos resultados de caixa do último semestre, né? Então, normalmente, final de mês de junho e mês de dezembro sempre tem uma diferenciação ali paga pelo fundo. Depois começou a distribuir 76 e agora já aumentou o patamar para 82 centavos e hoje ele está com resultado acumulado de 56 centavos por cota, que é exatamente aqueles 2 milhões e 800 mil reais que a gente verifica lá em cima, né, provavelmente. Só que esses 2 milhões e 800 é só o resultado que está sobrando em 2022, né? Em 2022. Nos últimos 12 meses também está no mesmo patamar, mas pode ter resultados de meses anteriores que possa estar incluído dentro desse saldo aqui de resultado acumulado. Seguindo então aqui, rentabilidade. O fundo então teve uma rentabilidade negativa, praticamente nula, né? No mês de março, de 0,1%, né? Provavelmente aqui o maior impacto foi o valor da cota no mercado, né? O IFIX foi positivo em 1,4% e o CDI 0,9%, CDI subindo aí, né? A cada mês, a cada Selic que sobe, o CDI acaba subindo junto, mas é bruto, né? Não se esqueçam disso. O provento do fundo imobiliário ele é líquido de imposto de renda, porque ele é isento, né? Já os investimentos com base no CDI, que está em 0,96%, ainda tem ali o imposto de renda que ofere sobre ele, né? Então cai um pouquinho aí. Liquidez no mercado, o fundo tem um volume de financeiro de 84 milhões e meio de reais no mês, tá? Um giro de cotas de 4,2% e teve um aumento na quantidade de cotistas, já que o fundo está descontado aí no mercado, né? Alguns cotistas aproveitando para entrar no fundo aí, né? Comprar novas cotas comprar cotas do fundo e
entrar como cotista do fundo. Não teve muita alteração nos últimos 12 meses, como outros estão tendo aí, né? Que já é um fundo maduro no mercado, né? Então, a base de cotistas segue aumentando mesmo assim. O fundo hoje tem 1,8 bi em imóveis, tem 278 milhões de reais alocado no SPVJ, outro fundo de varejo, né? Também que investe em supermercados. A gente pode fazer uma leitura também dele aqui, se você quiser, coloque aí nos comentários. Tem cotas de FIIs também na tua carteira, tem CRIs também na carteira, ó. Então ofere receitas também de crise e também tem algumas despesas de aquisições que o fundo tem, né? Algumas alavancagens que ele fez, alguns financiamentos. E o patrimônio líquido dele então está em 2,1 bilhões de reais. Então está aqui a especificação de cada um, né? Aqui do lado através de uma tabela. Aqui o detalhamento das aquisições e parcelas a pagar. Então o fundo tem aquisições aqui, ó, no curto prazo para pagar aí, né? Quase um pouco mais de 10 milhões de reais. Entre 6 e 12 meses, que também é curto prazo, né? Em torno aí de 28 milhões de reais. E no médio prazo, né? Acima de 12 meses, médio e longo prazo, aquisições do CRI dos imóveis da Macro, que o fundo adquiriu aí no último ano, né? 67 milhões de reais, e parcela de imóveis também da Macro, né? Que não foram securitizadas, mas que tem a obrigação do fundo a pagar 27,8 milhões de reais, provavelmente em 2023. Esse aqui é a outra parcela em 2022. Vamos lá. Aqui estão os fatos relevantes. Ó. O relatório é interessante. Ó. Coloca os links aqui dos fatos relevantes para você ficar por dentro do assunto, tá? Então você pode baixar o relatório na descrição do vídeo e ficar por dentro do assunto. Os imóveis são concentrados aqui em São Paulo e no Paraná, tá vendo? Rio de Janeiro tem um imóvel, em Minas Gerais tem alguns, na Bahia um, Paraíba um, Rio Grande do Norte outro, Santa Catarina também aqui uns dois, mas eles ficam concentrados aqui mais em São Paulo, depois aqui no Paraná. Imóveis de varejo vestuário, varejo alimentício, educacional, né? Então são as principais aí segmentos que os imóveis têm aí como atuação. Aqui é o aluguel médio, né? Então o educacional ele tem um valor maior de aluguel, R$ 55,20 por metro quadrado, tá? Atualmente os aluguéis dos imóveis educacionais, e os varejistas está em 25,3 ou R$ 25,30. Não tem vacância. Como eu falei, nunca vi, desde que eu acompanho o fundo, vacância nesse fundo aí. Vencimento dos contratos, 12,7 anos. Então são contratos de longuíssimo prazo, na minha opinião, né? Acima de 10 anos para mim já é longuíssimo prazo. 12,7 anos é o vencimento médio dos contratos, todos eles vencendo a partir de 2026. E as revisionais também, a maioria acontecem a partir de 2026. E os meses de reajuste, né? Só não tem reajuste aqui em maio, em junho e em agosto, o restante tudo com reajustes aí próximo. Então já tem agora 4% aí da receita sendo reajustada pelo IPCA agora em abril, depois uma pequena parcela aqui em julho, depois uma parcela maior em setembro e em novembro também pelo IPCA. Dos contratos que ele tem, da tipicidade, né? A maioria são contratos atípicos, né? Característica dos contratos desses segmentos educacionais e de varejo. E a gente verifica aqui que tem uma parcela grande, né, dentro do SPVJ aqui, dos segmentos do ramo varejo alimentício, né, que é o foco do SPVJ nesse fundo de varejo, 9,1% fica alocado indiretamente através do SPVJ. Aqui são os principais eventos, os últimos fatos que o fundo aí comunicou, né? Então, o último aqui foi em janeiro, né? Que foi a alienação da loja Batatais. O fundo vendeu isso aqui, esse imóvel, né? E lucrou aí mais de 950 mil reais de ganho de capital na venda desse imóvel. Aqui são os imóveis do fundo, você pode aí baixar, o IBMEC é um dos locatários, ó, grande faculdade aqui no Rio de Janeiro, né, conceituadíssima. Estácio, né, ramo educacional aí, ó, São Judas, também a grande faculdade. Santo Alberto, não conheço. Imóvel da Leopoldina, alocado também para um campus aqui, né, da UMC, acho que é a Universidade lá de Campinas, né. Aqui são os imóveis de varejo, então são diversos imóveis de varejo e também tem os imóveis de vestuário, né? A maioria alocado para as lojas pernambucanas, tá bom? Então é isso aí, relatório gerencial do HGRU11, fundo de varejo, zero de vacância aí desde sempre, né? Desde que eu acompanho o fundo. Fundo interessante, o provento começando a ficar legal, né? Agora 82 centavos por cota, então o provento começando a ficar interessante com relação ao valor de mercado. Tem que baixar só um pouquinho aí, né? Para poder ficar igual aos seus pares. E aí o Adriano aqui dá uma entrada no fundo, né?
para ficar legal, ok? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.